Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin, aluna da Fixai, e hoje vamos falar sobre tabagismo. Para isso, convidamos a doutora Thelma Antunes, médica pneumologista do Albert Einstein, com doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Doutora Thelma, muito obrigada pela presença hoje. Obrigada, Fernanda, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui discutindo o tabagismo, que é um assunto sempre importante, não só na pneumologia, mas na medicina em geral, porque está associado a muitas doenças, né? Tanto doença cardiovascular, pulmonar, cerebral, aumento importante de incidência de câncer, tanto de boca, quanto laringe, quanto pulmão, quanto bexiga, que são os principais cânceres associados, né, neoplasias associadas, então é muito importante a gente discutir aí tabagismo como um todo. Muito bom. Para iniciar, doutora Thelma, como que é realizada a abordagem do tabagista em relação à cessação de tabagismo? Então, na realidade, quando o paciente chega em consulta, o que é importante é que, assim, toda consulta é uma consulta que deve ser utilizada como forma de abordagem de um tabagista. Porque, por exemplo, às vezes você tem gestantes que vão fazer pré-natal e que o médico do pré-natal não pergunta para a pessoa se ela pergunta se fuma, mas não dá um incentivo para parar de fumar. Então, assim, é importante que todo médico tenha, não só médico, né? Enfermagem, físio, todo mundo tenha uma abordagem positiva no sentido de, puxa, você fuma, você sabe que faz mal, você não quer procurar o que você já fez para tentar parar de fumar, vamos tentar uma ajuda, oferece ajuda. Então, é sempre importante lembrar de abordar o assunto e de oferecer ajuda, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a pessoa não fuma porque ela quer. Não é um hábito. Hoje se sabe que tabagismo é uma doença, tá? Então, assim, o começo do tabagismo até é ligado ao hábito, e tem a ver com o quê? Com propaganda, com a abordagem dos amigos, de você estar num grupo que todo mundo fuma menos você. Então, esse início do tabaco, do uso do tabaco, ele é uma coisa comportamental. Ele ainda não tem a dependência de nicotina. Mas a nicotina, quando você fuma um cigarro, a nicotina rapidamente absorvida, em milissegundos ela atinge o cérebro. A hora que ela atinge o sistema nervoso central, ela dá uma sensação de prazer, de relaxamento, de redução de ansiedade, e isso é a sensação prazerosa da nicotina. Só que, e aí, conforme você vai metabolizando essa nicotina, isso vai caindo o nível no sangue, o nível no sistema nervoso central, e aí isso leva a fumar mais um cigarro. Então, esse ciclo, né, de recompensa vai ficando cada vez mais curto porque o seu organismo vai metabolizando mais rápido a nicotina. Então, por isso que alguém começa fumando um cigarro e daqui a pouco está fumando 20 cigarros, porque você vai desenvolvendo tolerância. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que perguntar para o paciente é em que contexto ele começou a fumar, quantos cigarros ele fuma por dia, é importante a carga de tabagismo, é importante a carga tabágica, que tipo de cigarro ele fuma. Então, quando a gente vai fazendo a avaliação de dependência de nicotina, a gente tem que ter algum mecanismo de tornar eu sempre falo para os pacientes que eu tenho que tornar uma sensação num número para eu conseguir interpretar melhor o grau de dependência. Então, o teste de Ferguson é um dos mais fáceis de fazer, porque eles são 6 perguntas, são perguntas rápidas, e aí são perguntas que falam qual é o tempo de entre acordar e fumar o primeiro cigarro, se é difícil fumar, não fumar em lugar proibido, qual que é o principal cigarro que a pessoa sofreria mais em deixar de fumar, qual a carga de tabagismo, então o número de cigarros por dia, e se fuma mais nas primeiras horas da manhã do que no resto do dia, e se você fuma como se você estiver doente de cama. Então, isso vai de 0 a 10, sendo que 10 é uma dependência muito elevada. Isso vai ser muito importante no sentido de abordar o paciente porque assim, se você pega um paciente que ele tem uma dependência muito baixa, não faz sentido eu repor nicotina para um paciente que tem uma dependência muito baixa. Às vezes a pior dependência é a dependência
de hábito, é a dependência comportamental. Então, é um paciente que a gente vai ter que pensar muito mais em mudança. Então, eu vou pensar em evitar o gatilho. O que é o gatilho que leva a pessoa a fumar? É sentar no bar com os amigos? É o café depois da manhã? É o café depois do almoço? E a gente vai tentar desvincular o gatilho desse paciente. Isso a gente vai fazer sempre, né? A gente vai tentar achar os gatilhos e tentar desvincular. Então, acho que a primeira coisa é tentar entender a dependência da nicotina e ver quais as situações que desencadeiam mais o cigarro, e a gente tem que fazer uma abordagem comportamental e medicamentosa, tá? Mas, assim, acho que a primeira coisa que a gente realmente tem que tentar é entender do ponto de vista comportamental e tentar tirar esses gatilhos. Excelente. Com certeza, para cada consulta, existe uma janela de oportunidade para abordar o tema, para entender em qual período da motivação de mudança que o paciente se encontra, para conseguir adequar o tratamento. E falando nisso, doutora Thelma, como que é realizado esse manejo terapêutico do paciente tabagista? Quando a gente fala de manejo terapêutico da nicotina, do tabagismo, desculpa, na realidade a gente tem 3 tipos de drogas. A gente tem a reposição de nicotina, a gente tem a bupropiona, que ele foi desenvolvido como um antidepressivo, ele é um antidepressivo leve, mas que na realidade nos estudos, quando estava na fase 4, como antidepressivo, percebeu que esses pacientes paravam de fumar, então aí que foi usar a bupropiona no sentido de cessação de tabagismo, porque ele muda todos os comportamentos compulsivos. Então, é nesse sentido de diminuir a compulsão que é o que a bupropiona funciona, tá? E a outra classe de drogas é a vareniclina. A vareniclina, ela se liga no receptor dopaminérgico da nicotina. Então, a hora que a pessoa fuma, ela diminui a sensação de prazer que a nicotina dá. Tá? Então, assim, a gente tem basicamente essas 3 classes terapêuticas. Como a gente vai saber qual escolher para cada pessoa? Por isso que é importante a gente conversar, não é uma consulta de 5 minutos. Consulta de tabagismo é uma consulta que demora, porque você tem que entender a dinâmica do paciente e a dinâmica da dependência. Lembra que a gente está falando de dependência de nicotina, né? Então, se o paciente, é o que eu estava falando em relação ao grau de dependência de nicotina, se o paciente for altamente dependente de nicotina, vale a pena a gente repor nicotina, né? Então, assim, se ele não for muito dependente, talvez a gente reponha numa dose menor junto com outra droga, tá certo? Então, assim, a gente hoje tem um problema do mercado da indústria farmacêutica, porque a vareniclina está com problema de fornecimento e não tem previsão de normalização. Então, hoje o que a gente tem disponível no mercado é bupropiona com reposição de nicotina. A reposição de nicotina, a gente tem os adesivos. Os adesivos vêm em 3 dosagens, 7, 14 e 21 microgramas, desculpa, e o de 21 microgramas libera mais ou menos o equivalente a um maço de cigarro, a 20 cigarros. Então, é mais ou menos 1 miligrama um cigarro libera mais ou menos 1 miligrama de nicotina, se a gente for pensar. A gente vai discutir os tipos de tabaco, mas dá mais ou menos essa equivalência. Então, a gente pode... então, assim, por exemplo, por isso que é importante a gente saber a carga tabágica. No paciente que fuma, assim, tipo, 10 cigarros por dia, se você colocar um adesivo de 21, você está dando mais nicotina do que ele fuma. Então, você pode fazer overdose de nicotina, entendeu? Então, assim, por isso que é importante ter uma ideia de carga tabágica. Então, assim, mas para um paciente que tem uma dependência de pelo menos moderada, vale a pena entrar com droga. A escolha, se a gente for ver hoje, a escolha da American Thoracic Society é por vareniclina, sempre. Só que a gente não tem hoje no mercado. Então, a gente hoje tem que usar a bupropiona com ou sem a reposição de nicotina, vai depender do grau de dependência de nicotina, mas se sabe que a associação de bupropiona com a reposição de nicotina é mais efetiva em sucesso terapêutico. Tá? Então, a gente tem o adesivo de nicotina, a gente tem as gomas, então a gente tem o chiclete de nicotina, a gente tem chiclete de 2 e de 4 miligramas, e a gente tem as pastilhas, balinha de nicotina, que também vai liberar.
Qual que é a diferença? A diferença é na dinâmica da droga. Quando a pessoa fuma, em milissegundos a nicotina está no cérebro. Quando eu coloco um adesivo, ele demora para atingir a quantidade adequada. Então, não é o adesivo que vai tirar aquela coisa, tipo, preciso de um cigarro agora. A fissura não é o adesivo que tira, né? Então, por isso que é interessante você combinar terapêuticas de reposição de nicotina. Então, você coloca um adesivo, por exemplo, se o paciente fuma um maço de cigarro, você pode colocar um adesivo de 21, mas você pode colocar um adesivo de 14 e deixar o resgate com esse rápido, porque às vezes, como ele vai fazer um pouquinho a mais de pico, para o paciente ele tem uma sensação melhor. É uma questão de combinar com o paciente, assim, não existe um guideline falando você usa isso, usa aquilo, mas assim, por exemplo, o paciente que fuma 2 maços por dia, não adianta você colocar um adesivo de 21, você tem que colocar 2 adesivos de 21, tá certo? Então, assim, a gente tem que pensar, assim, a terapêutica, ela tem que ser analisada caso a caso nesse sentido. Então, assim, a bupropiona, a gente tem que ir atrás a gente começa com uma dose menor, vai subindo como todo antidepressivo, tem uma dose máxima definida que é 300 miligramas por dia, e é importante que quando a droga foi lançada, eles colocavam como 12 semanas de tratamento e depois podia tirar. E hoje as recomendações é que você faça mais de 12 semanas de tratamento, porque você interromper menos de 12 semanas aumenta o risco de recidiva de tabagismo. Não imaginava que existiam tantas formas de adequar o tratamento de forma personalizada, combinando deixando uma dose mais baixa e depois aumentando. Realmente aumenta a complexidade e por isso temos pessoas como você para fazer essas consultas que são mais compridas e compreendem qual que é o estágio que o paciente se encontra. Sim. Deixa eu só falar uma coisa, tem muita gente que não sabe que tanto bupropiona quanto nicotina é disponível no SUS. Tá? Então, assim, não tem muita essa desculpa, eu não tenho dinheiro porque o remédio é caro, tá disponível no SUS. Tá? Então, isso é uma coisa legal de se saber. Ótimo saber. Em relação ao manejo não medicamentoso, quais são as boas práticas que temos hoje? Assim, existe, obviamente, o especialista, o psicólogo, o especialista em terapia comportamental, claro. No mundo ideal, você manda todo mundo para fazer terapia comportamental, só que isso não é o mundo ideal. Então, assim, a gente acaba no consultório fazendo essa abordagem de tentar ver quais os gatilhos, tentar reduzir os gatilhos, você tentar, eu falo para o paciente, não deixa o cigarro perto. Você está trabalhando, não deixa o cigarro do lado, o cigarro fica do outro lado, deixa o cigarro na sala, você trabalha no seu escritório, o cigarro fica na sala. Você tem que parar o que você está fazendo para ir fumar. Hoje em dia, com muito home office, a pessoa fica muito mais fácil, né? O acesso, não tem que descer para fumar como tinha nas empresas, então isso aumentou realmente a intensidade, porque as pessoas não param de trabalhar para fumar, elas fazem tudo ao mesmo tempo, né? Outra coisa, por exemplo, se a pessoa fuma quando sai com os amigos e vai beber alguma coisa, vai ter que ter um período que vai tirar isso da vida, entendeu? É ruim? Mas assim, é um período que vale a pena a gente tirar essa cerveja do meio, porque a cerveja puxa o cigarro. Né? Então, estou dando um exemplo, mas assim, os pacientes reclamam uma coisa muito comum, eu bebo mais quando eu saio para beber com os amigos, eu fumo mais quando eu saio para beber com os amigos. Então, é interessante ficar pelo menos essas 12 semanas mais intensas, sem sair para beber, porque você vai diminuir o estímulo, né? Toda vez que eu tomo um café, eu fumo. Vamos tentar tirar esse café? É um período, né? Não estou falando de você tirar o resto da vida, mas é um período, tem que ser, um período que você tem que ter uma dedicação. Porque, assim, é uma coisa que eu falo aos pacientes, se o paciente não quiser parar de fumar, você pode colocar ele na maior roda de tortura chinesa que ele não vai parar, entendeu? Então, assim, tem que partir do paciente, né? Não adianta, assim, por mais que a família encha, por mais que todo mundo fale, é a pessoa que tem que querer. Se a pessoa não quiser, ela não vai fazer. Só que a gente, como profissional da saúde, tem que estimular e tem que mostrar para a pessoa que é vantajoso para ela parar de fumar, né? E assim, e quando a gente faz essa coisa comportamental, a gente estimula isso. Eu falo para um pai,
que ele pode não fumar dentro de casa, mas se ele fuma dentro do carro e ele fuma e deixa a janela fechada, a hora que a criança entra no carro, é como se ela tivesse fumado. Então, as pessoas não sabem isso, então as pessoas têm que ser informadas disso, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar, a gente tem que tentar, por isso que eu falo que não é uma consulta rápida, porque você tem que entender o contexto, né? E, assim, eu acho que a gente tem que lembrar que a pessoa não fuma porque ela quer. Isso é vício, né? Então fica assim aquela coisa de ele faz o que ele quer da vida. Não é exatamente isso, né? A gente tem que abordar ele como doença. Então, por isso que a gente tem que pensar em comportamento junto com medicação. Muito bom. São, com certeza, estratégias de empoderar o paciente para ele ser protagonista desse tratamento. Sim, e eu vejo que a equipe tem que ser multidisciplinar para tocar em vários aspectos, como você falou, parte medicamentosa, a de terapia cognitivo-comportamental. Então, um manejo bem completo, né? Sim. Por último, uma última pergunta seria sobre o que a literatura científica tem mostrado em relação às diversas formas de tabaco. A gente está numa fase mundial, na realidade, de que as pessoas buscam alternativas ao cigarro. Por quê? Porque a aceitação é cada vez mais difícil fumar, né? Porque os lugares, você não pode fumar dentro dos lugares, você é mal visto como um tabagista, ele é mal visto, né? Os pacientes falam assim, é muito engraçado, o tabagista fala assim, as pessoas te olham torto, tu olha com o nariz torto quando você está fumando. E aí, acho que por causa disso, as pessoas estão buscando coisas alternativas. Então, a gente tem hoje alguns tipos de tabagismo, de tabaco, na realidade, que dão a falsa impressão de serem mais seguros. Então, cigarro de palha. Cigarro de palha, ele é um cigarro que você tem alcatrão, você tem nicotina, e você tem o problema do cigarro de palha, é lógico que ele não tem tanta... ele não é químico, a folha do cigarro de palha, ela não é em forno, ela seca ao sol, então ela não é seca no forno, então você tem menos interferências, tem todo um discurso de quem usa cigarro de palha achando que é mais natural, entre muitas aspas. Só que assim, quando eu uso a folha inteira, né, aquela folha a folha tem uma grande quantidade de nicotina, ela não é processada, ela tem uma grande quantidade de nicotina. E outra coisa que tem, você tem filtros, mas os filtros, para que serve o filtro do cigarro? Ele serve para diminuir diminuir a carga de nicotina e de alcatrão que a pessoa fuma, e ele serve para diminuir a temperatura. Só que usuários de cigarro de palha têm muito mais incidência de câncer de boca do que do cigarro tradicional. Então, o cigarro de palha não é uma alternativa saudável. Outra coisa que veio como uma alternativa de cessação de tabagismo é o cigarro eletrônico. Quando o cigarro eletrônico surgiu, já tem mais de década que o cigarro eletrônico surgiu. Ele surgiu exatamente como redução de dano, né? Então, medida de redução de dano, assim como o cigarro de palha, como o tabaco que a pessoa masca, tudo, isso é redução de dano. Então, assim, a ideia era que você conseguisse, com o cigarro eletrônico, e diminuindo a quantidade de nicotina do dispositivo que você colocava, e com isso você ia reduzindo a sua exposição à nicotina, diminuindo e tentativa de parar de fumar. Era isso. Assim, a ideia era interessante quando surgiu, tanto que se você olhar, ou se você for ver na recomendação do NHS, né, do National Health System inglês, britânico, eles colocam o cigarro eletrônico como uma opção para parar de fumar. Por que ele não pegou, na realidade, naquela época? Porque o cigarro eletrônico, o tradicional, a nicotina base, é uma nicotina que, na hora que fuma, ela é desagradável na boca, na garganta, na laringe. A pessoa tosse, dá uma sensação de ardor. Então, assim, não foi uma coisa que teve um sucesso.
Só que o que aconteceu? A indústria do tabaco, que assim, não existe indústria, assim, a indústria do tabaco não vai perder dinheiro, não tem jeito. Então, se a pessoa parar de fumar cigarro normal, eles vão arrumar um jeito de fumar outra coisa. Então, assim, o que eles fizeram? Eles manipularam a nicotina base. Então, eles pegaram a nicotina base, acidificaram essa nicotina base e ela virou um sal. Esse sal de nicotina, ele atinge altas concentrações de nicotina num volume menor. A hora que a pessoa fuma, esse sal de nicotina, ele adere muito mais intensamente na membrana alveolo-capilar e ele atinge com uma concentração muito maior o sistema nervoso central. E o metabolismo é cada vez mais rápido, então você induz dependência de nicotina mais rápido do que com o cigarro tradicional. Então, o cigarro desculpa, o cigarro eletrônico, ele induz mais rapidamente dependência da nicotina. Então, assim, quando a gente estava falando do cigarro eletrônico como método de redução de tabagismo, então, assim, esse cigarro eletrônico antigo, ele tinha uma sensação, na hora que a pessoa fumava ele, tinha uma sensação ruim na garganta. Dava um ardor, dava pigarro, como dá o cigarro normal. Né? E aí, o que a indústria do tabaco fez? Ele percebeu que você mudando a molécula, você diminuía essa sensação. Então, eles acidificaram a nicotina base, essa nicotina base acidificada, ela vira um sal de nicotina. Esse sal de nicotina, ele é uma molécula que adere mais rapidamente, com uma afinidade maior na membrana alveolo-capilar, ela passa mais rapidamente para a corrente sanguínea, para o sistema nervoso central, e atinge o sistema nervoso central numa concentração muito maior. E isso e aí, como esse ciclo de tolerância, como são picos rápidos, né, de nível sérico de nicotina, você induz rapidamente uma eliminação, né, um clearance dessa nicotina, você induz mais rápido a adição à nicotina. Então, a pessoa causa dependência mais rápido. Então, assim, o exemplo típico do cigarro eletrônico que tem o sal de nicotina é o Juul. O Juul, tem o Vape Soul, todos esses dois, principalmente, que são os mais vendidos, na realidade, eles têm alta concentração de nicotina, então, eles chamam de pods, um pod do Juul tem 40 miligramas de nicotina. Do Vape Soul tem de 35 a 50, você pode escolher o que você quer comprar, só que se a gente comparar que um cigarro normal tem 4 miligramas, você não fuma o cigarro inteiro, uma parte fica queimando. A estimativa é que num cigarro normal você fume 1,1, 1,5 miligramas de nicotina. Só que a hora que você fuma um Juul, você fuma 40 miligramas. Então, assim, a quantidade é pelo menos 10 vezes mais de taxa de nicotina numa nicotina que é um sal que tem muito mais efeito colateral no sentido de desenvolvimento de adição. Então, assim, a literatura hoje é clara no sentido de que o cigarro eletrônico é mais fácil, a pessoa fica mais facilmente dependente do que de um cigarro normal. Tanto que esse estudo do JAMA, que ele comparou, né, os dois grupos de cigarro eletrônico tradicional e esse cigarro acidificado do sal de nicotina, ele propõe, até como medida de política de saúde, que você limite a concentração de ácido, né, nesse líquido, né, nesse líquido do cigarro eletrônico, para você diminuir a produção de sal e para você diminuir a concentração do sal de nicotina para gerar menos dependência. Então, num cigarro, apesar do cigarro eletrônico ter menos componentes, eles falam que isso é mais seguro porque tem menos componente, mas ele tem dicetil, que é o que faz aquela fumaça, e ele tem vitamina E, que é o que dá essa sensação daquela coisa mais macia na boca, sabe? E aí essa vitamina, tanto as duas coisas foram associadas ao EVALI, que é a lesão pulmonar induzida por cigarro eletrônico. Além disso, tem outras substâncias
que o problema é que é o seguinte, tem milhares de produtores de cigarro eletrônico. A gente tem que lembrar que o cigarro eletrônico não é permitido, nem aqui nem nos Estados Unidos, então eles são todos clandestinos, né? Então, assim, a gente não sabe, a gente tem muito produtor, a gente não sabe exatamente o que tem em todos os produtores. Então, às vezes, você acha umas coisas, tipo, tem cigarro eletrônico que tem carbamazepina dentro, faz o menor sentido, né? Então, assim, a gente tem pelo menos 2 substâncias muito tóxicas, né, que são dicetil e a vitamina E, e eu tenho metal pesado, eu tenho um monte de coisas dentro do cigarro eletrônico que também são tóxicas. E, obviamente, a gente não sabe a longo prazo quanto disso é cancerígeno ou não. A gente sabe que, com certeza, metal pesado é cancerígeno, tá? Em termos de... o narguilé, eu nunca sei como fala direito, as pessoas têm a ilusão também que ele tem pouca nicotina, ele tem muita nicotina. Então, uma sessão de 1 hora de narguilé equivale a fumar 100 cigarros. Então, assim, é muita coisa. Além disso, você tem o carvão, então você tem as substâncias do carvão, que também são cancerígenas, tem aquela ilusão de que a água que você coloca no narguilé filtra, ela não filtra nada, ela só diminui a temperatura, e então acaba sendo tão tóxico ou mais tóxico aí do que um cigarro convencional. Tá? Então, assim, não existe redução de dano que não seja parar de fumar. A gente sabe o quanto é difícil, mas é para isso que nós, profissionais da saúde, estamos aqui para ajudar. Excelente. Muito obrigada, doutora Thelma, pela participação. Foram dicas muito valiosas para a prática clínica e para incentivar a conscientização da população. Porque, como você mesma falou, a melhor forma de reduzir danos é parar de fumar. Esperamos que tenha gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.